Em primeiro lugar, agradecer o Hangouts para ter organizado esse evento incrível e, sobretudo, Mário, com certeza vou esquecer algumas pessoas, o Rui, a Olivia, a Vanessa. E antes de convidar os nossos palestrantes aqui para o palco, queria só compartilhar algumas palavras, alguns conceitos sobre o meu perfil. Eu trabalho faz uns 10 anos como ativista na NGO Shipbreaking Platform, é uma coligação de várias ONGs a nível internacional. A gente se ocupa com o assunto de reciclagem de navios, que é um dos maiores assuntos ligados ao comércio tóxico de resíduos perigosos, e uma indústria muito poluente, a indústria marítima. E há pouco tempo decidi trabalhar também em outra indústria que não é muito sustentável, é o desporto, o golfe. Acabei de lançar uma marca sustentável, feita em Portugal, utilizando desperdícios de vários orifícios portugueses para tentar mudar também esse setor que, infelizmente, ainda está um bocado atrasado quanto ao nível de circularidade e inclusividade. Agora gostaria de convidar aqui para o palco a Úrsula. Queria convidar também a Ana. E queria convidar o Rafael, a Daria e o Pancho também. Bem-vindos. Não sei, separados? Ok. Eu não Queres sei. sentar? Allá? A conversa de hoje vai ser sobre, como podem ver, a circularidade, e gostaria de manter essa uma conversa bem dinâmica. Então, se no público, se vocês tiverem algumas questões, por favor, é só perguntar, levantando a mão. E acho que antes de apresentar aqui os nossos convidados e falar sobre ações que cada um de nós pode ter no dia a dia ligadas à economia circular, é importante definir o que é uma economia verdadeiramente circular. Hoje em dia temos um sistema circular que, na minha opinião, tem várias falhas, porque como sociedade continuamos a ignorar os dois maiores pilares de uma verdadeira economia circular justa e ética. O primeiro pilar é a internalização de custos. Como sociedade, continuamos a externalizar custos que vão a prejudicar, a criar prejuízos a comunidades locais vulneráveis e ao meio ambiente. E o segundo pilar que não respeitamos é com certeza o pilar do natural capital, dos recursos naturais. A gente continua a produzir e consumir produtos e bens que são inúteis e, na maioria dos casos, tóxicos. Se vocês pensam um bocadinho, a maioria dos bens e dos produtos que temos são feitos numa parte específica do mundo, a maioria das vezes no sul global do mundo, chegam até nós usamos esses produtos e depois devolvemos esses produtos para o sul global novamente em forma de resíduos, às vezes resíduos perigosos. O exemplo dos resíduos eletrônicos que terminam no fim de vida nos aterros na África, em Ghana ou na China, e acho que vários dos nossos computadores velhos e telemóveis, mesmo nós não querendo, terminaram a vida lá e estão lá até hoje em dia. Outros exemplos é a reciclagem de navio, vários navios que ao fim de vida são desmantelados de uma forma suja e perigosa nas praias do sul da Ásia. Falamos ontem, vimos várias vezes várias palestras sobre plástico, como isso é um grande poluente. E então acho importante sempre ter nas nossas mentes, nas nossas cabeças, o fato que temos que focar tanto no aspecto ambiental, mas sobretudo no aspecto social. E aqui temos a sorte de ter a Úrsula ao meu lado, que liderou um movimento que agora já é um instituto, já mais formalizado, que se ocupa com a economia circular e sobretudo, foca na parte social da circularidade. Então, Úrsula, queria te perguntar, em primeiro lugar, você foca também no lado das tecnologias, da inovação, que são componentes absolutamente importantes e cruciais para uma economia circular verdadeira. Então, a sua experiência, como esse movimento que você está a liderar se criou e qual é a sua experiência ao nível mesmo do fator, do aspecto social
dentro do sistema econômico circular de hoje em dia. Obrigado. É uma ótima pergunta, porque a gente nasceu do movimento, dos resultados das ações e dos projetos, a gente virou um instituto. Só para vocês entenderem. Eu tenho uma impaciência da gente ter tanto conhecimento hoje em dia, que ainda é pouco pela ponta do iceberg, e a gente não ter atitude. E a gente só vai acertar errando. Então, a gente começou assim, na pandemia, vendo a fome, vendo a indústria reclamar que estava tendo muito resíduo, e, ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer? Então, entrou a tecnologia num lugar para a gente poder ter rastreabilidade. A gente ter números, a gente ter dados, a gente entender que sistema é esse e onde a gente poderia melhorar, por exemplo, na redução do metano, como o João comentou, que a gente fala pouco e é altamente tóxico. Mas como a gente muda de forma com estratégia a nossa estrutura social. A tecnologia pode ocupar esse lugar porque ela te dá dados, ela te dá transparência, te dá governança, que eu acho que é o principal problema não só de instituições e de empresas. E, principalmente, não tem não tem falha nesse sistema por causa disso. A tecnologia nos dá isso. Nosso primeiro produto, eu chamo de produto porque, para mim, a tecnologia pode ocupar esse lugar porque a gente precisa formar. Não adianta a gente ter um bom discurso tópico se a gente não cria economia. Então, eu sou contra o assistencialismo, eu acho que emergencialmente é importante, né? Mas a gente não muda a curto prazo só com assistencialismo. Então, o Fome de Tudo. Ontem eu apresentei para vocês a nossa tecnologia, hoje eu vou apresentar a nossa segunda tecnologia, que está no foco da saúde. O que hoje o Fome de Tudo é? Nós somos uma organização sem fins lucrativos, porém a gente gera economia. Justamente para poder continuar criando essas loucuras urgentes. No Brasil, no meu país, a saúde é escassa. No nosso projeto piloto, a gente zerou uma fila de 2017, pessoas que estavam à espera para fazer exames, como ultrassonografia, entre outros, a imagem, e a gente zerou para menos de 15 minutos, em Volta Redonda, numa prefeitura. Então, assim, qual que é o nosso desafio agora? Unir os setores para a gente chegar em mais lugares, mais câmeras, como aqui é chamado, mais cidades, porque a gente tem a tecnologia, a gente tem o acesso, é barato. Vou mostrar para vocês. Hoje a nossa vertical de saúde é definida em 3 produtos. A gente tem o diagnóstico, que é uma maleta, que o paciente não precisa vir até a gente vai até o paciente. A gente tem depois o tratamento, que é uma telemedicina 24/7, e depois a gente tem o acompanhamento médico. Você vai ter que ser medicado, mas aí vem um outro problema, não tem dinheiro. Então, esse é um B2B também, onde, por exemplo, uma empresa, vou dar o caso aqui do João, eu tenho um amigo aqui que é diretor de sustentabilidade de uma grande empresa, ele vai estar no próximo painel, que é a Leroy Merlin. Ele quer levar para a Leroy saúde para os funcionários. Já estou te vendendo, hein, João? Então, você pode ter uma cabine de exames lá dentro da Leroy, você pode ter, logo em seguida, uma telemedicina e, o melhor, o tratamento, onde ele vai pagar 10 euros por mês e vai ter um plafond de 50 euros para ele pagar os medicamentos dele. Estou dando só um exemplo, tá, gente? Então, vou mostrar rapidamente aqui para vocês, para dar a palavra também para os meus amigos, mas onde entrou o nosso compromisso. O Fome de Tudo ele entra nos problemas e tenta buscar a solução. Nosso primeiro problema foi a proteção social, que era a questão de arrumar a tecnologia para o não desperdício, e agora a gente está com o desafio da saúde. Tecnologia e inovação não é nenhuma vertical, é uma horizontal nosso. Por quê? A gente está aqui de passagem, eu gasto muito tempo da minha vida, não só eu, mas todo o nosso time do Fome de Tudo. Somos, no total, no Brasil, 19. A gente tem da gente na Suíça, 2 na Suíça, aqui em Portugal, Moçambique, um time de 9, que nem está contabilizado aqui. Então, a gente está espalhado no mundo com o objetivo de pensar e criar redes. E se a gente não tiver, quando a gente não estiver mais aqui, o objetivo da rastreabilidade da tecnologia também é que ela seja orgânica e um instrumento vivo, né? Que não é do ego de nós, a gente só está servindo. Consultório virtual pode ser feito em qualquer lugar, até naquela salinha ali onde está o som. Essa é a nossa tecnologia.
Esse é um produto que a gente construiu junto com o maior grupo de saúde do Brasil, vindo de programações, que é a DASA, e provocações, e aí nasce o Fome de Saúde. Todos os exames que a gente consegue fazer, esse aqui, na verdade, são as especialidades. Eu vou só ficar aqui para poder ficar um pouco mais confortável. Tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui é o que a gente atende. Desde psicologia, que saúde mental é algo que a gente precisa voltar a falar com muita delicadeza. Oftalmologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, infectologia, nutrólogo, quase tudo. São, no total, quase 50 especialidades. E olha a simplicidade. Gente, a tecnologia é muito maravilhosa se a gente souber usar para o lado positivo. Então, assim, com essa maleta, a gente consegue impactar milhares de vidas. E é tão barato, é tão acessível. Imagina, a gente fala de comunidade indígena, África, em especial, o continente todo. A gente tem acesso. Se a gente quer pensar em Portugal, no Alentejo, os idosos que tem que passar um carro, que tem que esperar o carro para pegá-lo da aldeia, para depois levar para um médico quilômetros, não precisa mais disso. Então, os exames que a gente consegue fazer, alguns itens opcionais que a gente ainda pode ter um pouco mais de diagnóstico, os exames, até exame de sangue de análise a gente consegue fazer. Agora, o que é mais interessante, eu estou correndo só para dar tempo para todo mundo. Os dados, porque é difícil, uma coisa é falar para jovens, né, sobre tecnologia e a gente mudar um pouco de hábito. Outra coisa é a gente chegar para um idoso de 90 anos. Então, a gente conseguiu, mais bacana, 90% de satisfação. O que é mais interessante ainda em dados econômicos, isso levou uma economia para o sistema onde só quem é realmente urgente tem necessidade de atendimento. 90% sem necessidade de consulta presencial. E apenas 5 a 10% que os casos foram direcionados. Então, aí entra aquela nossa terceira tecnologia, que é assistência à farmácia. Infelizmente, esse a gente não consegue levar para todos os lugares, porque tem uma conjuntura também de regras nacionais. A tecnologia existe, porém, existe uma arquitetura por trás do nosso sistema. Mas o que é mais interessante, qual é o problema? Existe a automedicação. No Brasil, isso é muito forte em diversos países. Você tem uma dor de cabeça, você se automedica. De repente, é um primeiro sintoma que é de um problema muito maior. Só que a gente se automedica, camufla aquela dor e não investiga. Com um tratamento assertivo, a gente consegue, primeiro, ter a segurança que a pessoa vai ser medicada de forma correta, não mudar no orçamento daquela família e, principalmente, a gente parar de se automedicar. Aqui é como se funciona. Isso aqui é muito personalizado, a nossa tecnologia. Por exemplo, vai falar, Úrsula, você tem que tomar o seu remédio na quinta, quase que eu fui, segunda, terça, quarta, na quinta-feira. Você tem um plafond, um crédito que você ainda pode gastar naquele mês. E assim funciona, vira um assistente pessoal. Para você não esquecer o horário. Se a sua cartela está acabando, ele te avisa. E assim a gente vai atuando de forma personalizada. O principal, seja o dono da empresa, consegue ter uma gestão, se aquele funcionário passou um atestado médico só para ir para as férias ou se realmente está precisando de atenção. Isso tudo com dados que fica blockchain na plataforma. Eu acredito muito na tecnologia, na geração de dados, na investigação. E o Fome de Tudo acabou esse lugar de forma estruturante, seja na alimentação, seja na saúde. Se a gente tiver um tempo ainda, eu passo depois um pouco como é que é o mindset do nosso aplicativo de não desperdício de resíduo, de comida, mas a gente atua em várias coisas. Material de construção tem desperdício, na indústria mesmo médica também tem desperdício. Então, tudo que tem desperdício, a gente consegue atuar. O principal do nosso processo é simples, é transparente, você se adapta à sua rotina e é seguro. Aqui são os planos, mostrando, são as empresas que a gente já está atuando no Brasil, são grandes grupos. Isso mostra a credibilidade, principalmente que as empresas estão abertas a buscar uma solução também de conforto para o seu funcionário ou para quem ele realmente está ali aberto. Eu quero agradecer, eu vou passar agora a palavra de novo para o nosso mediador. Corri um pouquinho, porque eu sei que a gente está um pouco
com um tempo escasso, mas só queria que vocês entendessem, assim, eu sou do terceiro setor, porém, eu sou do lugar da economia circular. Não acredito em assistencialismo, e sim de a gente provocar o sistema e reestruturar paralelo, seja como for. Obrigado, Úrsula. Vemos com fama de tudo, sobretudo esse capítulo, né, sobre a saúde. Ontem vimos o capítulo sobre o desperdício de comida. Falando de desperdício de comida e de Action Tank e não de Think Tank, acho que o próximo projeto que vale a pena evidenciar é o projeto do Sancho Pancho, o projeto português, liderado pelo Rafael e pela Daria. E conseguem compartilhar conosco qual foi a ideia, como é que surgiu esse vosso projeto, o que você está a oferecer ao público e por que você está a oferecer isso, sobretudo, acho, o benefício dos nossos amigos com quatro patas. O meu nome é Daria, eu não sou portuguesa, eu sou da Rússia, e o Rafael também não é português, é um mexicano. Então, é o nosso negócio familiar e um projeto que nasceu no tempo da Covid, em 2020. Também não nasceu porque nós queremos tratar desperdício alimentar, mas nasceu por amor para os animais. Nós compramos 2 cães mexicanos sem pelo, começamos a treinar em casa, passamos muito tempo juntos e vimos a reação para a comida e snacks do supermercado da produção maior. Não gostamos nada dessa reação, de diarreias e vômitos, e tomamos a decisão de começar a fazer os nossos produtos. Às vezes está um pouco... Não, não está bem. Não. Mas ainda não tivemos ideia de qual seria o nosso ingrediente principal, o conceito principal. Só andamos à procura de onde está o nosso caminho. O que é que nós vamos fazer com esses... Ok, Panchito, paz. Amor e dor. Ok, Sim? Ok. Eu penso que o nosso projeto, nós não tínhamos, como você falava, era como primeiro ter todo este conhecimento e depois implementar ou fazer alguma coisa para tomar ação, não? Isto foi como o contrário, eu penso que assim percebi, assim, tudo foi levando de alguma maneira. Nós ficamos, quando começou a pandemia, foi no ano de 2020, em março, fomos de férias para a Rússia, para a sua casa, e ficamos presos lá por 4 meses. Então, ficamos presos e ela perdeu o emprego, tudo, e eu sou programador, eu sou da área de IT, é por isso que estou aqui em Portugal, e era a minha principal área. Também tudo que estava a ver é muito interessante como misturas a parte tecnológica com a parte da saúde, por toda a aplicação que tem, não? A tecnologia. Então, quando ela estava a falar, eu quero fazer alguma coisa com cães, mas ainda não sei o quê. Então, começamos a experimentar, vimos várias coisas, muito Instagram, já muito mercado agora para cães, muita coisa, mas não fazia tanto sentido. Então, era como, depois, quando voltamos cá, temos um amigo que tem um sushi, e tudo peixe, um restaurante de sushi, então tudo peixe, tudo que ele tinha que fechar, então tudo isso era desperdício. E foi ali como a ideia começou a evoluir um bocadinho, foi como que, e se fazemos? Com restaurantes, e se com todo o desperdício tentar fazer alguma coisa? E foi assim que o projeto começou, mas a ideia nunca foi vamos fazer uma coisa sustentável, sino que foi como faz sentido, faz muito sentido. Então vamos por essa linha. Ao mesmo tempo, quando começou a pandemia, eu pensei, ok, quero fazer alguma coisa. Eu já tinha esta ideia de deixar de comer carne ou baixar um bocado o consumo dos animais. Então, assim fazia ainda mais sentido. Era como, bom, vamos aproveitar isto que normalmente vai para o lixo, que não tem um caminho, é como nós sabemos o que é fazer com tudo isto, ok, lixo. Então foi assim que a ideia já tem como evoluído um bocado organicamente, mas também eu acho que sempre temos muitos desafios, porque ela vem desta área de restauração, eu sou programador, sabia trabalhar para empresas
cobrar pelo tempo que estou ali a fazer coisas e pronto, nunca tive esta ideia de empreendimento, sabes, é como, e agora vejo que é muito complexo, em muitas coisas que tens que, não somos expertos em tudo isto, mas tens que fazer marketing, fazer branding, fazer que contabilista, e então tens tudo e tens que fazer bem, como, sabes, essa parte... A parte um bocado mais, a parte onde encontramos mais tensão, mais fricção, sempre. E pronto, não sei se quiseres... E vocês acham que esse negócio aqui é escalável? Você tem planos sobre isso, no caso for? Sim, eu acho que uma das áreas de oportunidade é que as pessoas agora estão à procura de outras opções. Não todas, depende também do contexto, da oportunidade da pessoa, mas há muitas que já estão dispostas pode ser, a te pagar um bocado mais se tem alguma, como para ajudar estas causas. E nós temos visto como o produto tem sido muito bem aceitado no mercado. Nós nunca recebemos uma reclamação ou recuso do cliente pensando que o produto que nós oferecemos é lixo. Temos um cão aqui. Será que a gente não usa de cobaia? Olha, se ele gostar, vai ter que ser cliente. Não, ela... Estou já vendendo aqui o produto. Cuidado com o punch. Queres passar? Quem tem pet aqui? Ô, gente, vamos incentivar. A questão é essa, a atitude do consumo tem que estar em prática. A gente quer um mundo sustentável e a gente não apoia. Honestamente, é um desafio para nós muito grande, porque os ingredientes que nós usamos têm que ser de uma alta qualidade, não podem ultrapassar a sua validade. Panchito, espera. Sim, pode dar. Parece que gosta e funciona. E foi. É isso. Adeus. Aprovado. Eu acho que o próximo a gente tem que fazer um Shark Tank, sabe? Que aí trazer incentivo para os... Exatamente. Posso continuar? Sim, só queria falar uma coisa. Só queria falar uma coisa, que nós temos uma loja em Lisboa. Então, quando nós abrimos a loja, abrimos basicamente com 2 frascos e tudo vazio, porque nós não temos uma produção grande, mas nós encontramos uma marca que faz petiscos para os animais, usando também ingredientes naturais, e nós perguntamos: por acaso, vocês não têm acesso a desperdício alimentar de, não sei, umas senhoras que têm produção de coelhos ou alguma coisa, porque eles vivem no Algarve? Eles falaram: sim, nós conseguimos. Então, nós agora temos uma parceria mais forte, porque conseguimos traqueias, orelhas, muitos ingredientes que em Lisboa não existem. Em Lapa. Lisboa, Lapa. Sim. Passa o endereço para a gente. Sim, é em frente do Centro de Saúde de Lapa, é justo em frente de isso mesmo. E acho que vocês também têm uma casinha lá para quem quiser mais informações a seguir desse painel. E... Eu vou passar para comprar. Ok, obrigado. Ótimo. Está a ver? Sim. Parabéns pela iniciativa. Sim. E falamos agora de desperdício alimentar, mas acho que é também super importante resolver os problemas a montante e não só downstream. Sim. E como é que podemos consumir de forma mais responsável para evitar o desperdício. Aqui temos a Ana Matias, que trabalha pela Siena, uma ONG portuguesa que se ocupa com a proteção do ambiente marinho e que vai compartilhar algum conhecimento sobre pesca sustentável e, sobretudo, o que vocês, como cidadãos, podem fazer para consumir peixe de uma forma mais sustentável. Sim, obrigada. Obrigada por este convite. Eu trabalho na Siena, que é uma ONG de conservação marinha. Nós temos sede em Faro, apesar de estarmos divididos pelo território português, e naturalmente, sendo uma ONG de conservação marinha em Portugal, era praticamente impossível não falar sobre o consumo responsável de pescado. Começámos por falar em consumo sustentável, percebemos que realmente é um conceito tão vasto que torna-se às vezes difícil até ter dados para dizer o que é ou não é sustentável, então falamos em responsabilidade
responsabilidade, que ao menos assim garantimos que estamos a falar daquilo que sabemos exatamente. E porque é que era impossível nós não falarmos sobre o consumo de pescado numa ONG de conservação marinha? Esse não é o nosso ponto principal, mas é impossível fugir ao facto que Portugal é o maior consumidor per capita de pescado da União Europeia, assim, destacadíssimo dos que vêm a seguir, um dos maiores consumidores de pescado também per capita do mundo, e temos, estarão aqui portugueses, penso, mas mesmo quem não é, já percebeu que existe esta ligação cultural, tradicional ao consumo de pescado. Eu, quando me refiro a pescado, não me refiro só ao peixe, refiro-me a peixe e a tudo o que é o marisco, portanto, tudo o que não é diretamente peixe. E o que é que nós sabemos? Há hábitos de consumo como os nossos, ou para pôr isto de outra forma, se toda a gente consumisse como nós consumimos pescado, é muito pouco provável que a sustentabilidade no consumo fosse possível. Obviamente que nós temos sempre este ângulo de que realmente não somos assim tantas pessoas, não é, comparativamente com outros países que têm muito mais população, mas não é por isso que achamos que devemos demitir-nos da nossa responsabilidade sobre o que é que isso significa para o meio marinho. E quando estamos a falar de sustentabilidade ou de responsabilidade no consumo de pescado, há algumas dicas que nós gostamos de dar e que achamos que fazem todo o sentido, e acho que a primeira, a mais importante de todas, nós consumimos cerca de 60 quilos, não sei se revêem nesta estatística, mas nós consumimos, cada pessoa que está aqui em média consome 60 quilos de pescado por ano, dos quais 20 quilos são bacalhau. Não sei se revêem nesta média, mas realmente é astronómico, vamos dizer assim, até porque as 3 espécies que são mais consumidas, das quais a primeira é o bacalhau em Portugal, são espécies que de alguma forma já estiveram ou estão ameaçadas. Portanto, são espécies que já estiveram, cujos stocks, portanto, onde se vai pescar o peixe, não é, no selvagem, são espécies que já estiveram de alguma forma ameaçadas pela sobrepesca. Obviamente que a sobrepesca é assim, das principais coisas que nós trabalhamos, porque realmente nós, trabalhando nesta área, a nível da União Europeia, estamos a falar de muitos milhões de consumidores de pescado, que exercem muita pressão sobre os estoques também. Sobre os estoques, eu quando digo estoques, são as unidades populacionais, não é, de onde nós retiramos o peixe, de onde nós pescamos, e aquilo que nós costumamos dizer, o primeiro passo que podemos dar, e eu sei que isto às vezes é sensível, é pura e simplesmente reduzir um pouco o consumo de pescado que já fazemos. Portanto, o que é que nós dizemos? Se consome 5 vezes por semana, se calhar passar a consumir 4 vezes por semana, se consome 2, se calhar passar a consumir 1, e desta forma ir reduzindo um bocadinho o consumo. O que nos perguntam muitas vezes é, então acham que faria mais sentido passar para consumir carne? Não é isso que estamos a dizer. Aquilo que estamos a dizer é que devemos tendencialmente encaminhar-nos para uma dieta, pelo menos equilibradamente, mais plant-based, não é? Mais de base vegetal até. Em Portugal, surpreendentemente, estes dados são muito interessantes. Nós somos o país que consome de forma mais igual carne e peixe. Nos outros países da União Europeia há muito mais consumo de carne do que de peixe. Obviamente que isto também é resultado não só das tradições que nós temos, mas também de uma campanha muito forte e de campanhas muito fortes que têm sido feitas no sentido de toda a gente deve já ter visto isto, né, do consumo a mais peixe, o peixe é mais saudável, sim, efetivamente sim, comparativamente à carne, sem dúvida. Também depende dos peixes, também há aqui outras questões. Mas isto, nem em termos nutricionais, daquilo que nos é dado a entender, faz sentido consumir os tais 60 quilos de pescado por ano. Então a nossa primeira dica, assim rapidamente, é essa. Escolher melhor as alturas em que consumimos estes animais, portanto, pensar um pouco mais quando fazemos estas compras, consumir um bocadinho menos se for possível, e depois acho que o que se aplica ao consumo de pescado aplica-se a praticamente tudo aquilo que nós consumimos, portanto, tentar consumir de forma mais local possível. Obviamente que às vezes, em Portugal não é tanto assim, em Cascais não é assim certamente, nós conseguimos consumir de forma bastante local mesmo, não é preciso ir muito longe, não é preciso andar muitos quilómetros para consumirmos coisas que são relativamente locais, mas se não for possível consumir de forma local, porque o país tem uma grande fatia, não é, no interior, pelo menos consumir de forma nacional ou de forma assim o mais próximo possível, achamos que é uma boa dica. Nós temos a sorte de desembarcar nas nossas lotas cerca de 200 espécies, que é uma enormidade. Eu tenho a certeza que ninguém aqui consome 200 espécies, se calhar conseguem enumerar-me 5, 6, 7, 10 na loucura, talvez. Mas isto para dizer o quê? Há muita disponibilidade de espécies. Noutros países da União Europeia não é assim de todo. Nós temos muita disponibilidade, temos uma cultura que nos ensina também a arranjar o peixe e a cozinhar o peixe. As nossas avós sabem fazer isto muito provavelmente, então essa exploração também é importante, e se formos a uma bancada de peixe, num mercado maior ou num mercado mais pequeno, conseguimos ver muitíssimas espécies
para que nem sequer costumamos olhar geralmente. E essas espécies também são comestíveis e muitas delas são boas, portanto, há forma de as cozinhar. Portanto, a segunda coisa que nós dizemos é diversificar, como em tudo. Diversificar, porque isso obriga-nos, ou ajuda-nos, a tirar pressão de determinados estoques. No caso do bacalhau, foi paradigmático. O bacalhau nem sequer é um peixe que existe nas nossas águas. Até é estranho, não é? Como é que nós passámos a consumir tanto bacalhau, tem razões históricas. Mas no caso do bacalhau, em particular, durante os anos 90, houve ali uma altura mesmo muito crítica do bacalhau. Havia mesmo sobrepesca intensivíssima. Agora está melhor. Mas não há propriamente uma razão boa, ainda por cima é um predador de topo, que acumula, enfim, metais pesados e não só, portanto não há nenhuma razão particularmente boa para se consumir tanto dessas espécies. Portanto, outra dica que eu posso deixar é privilegiar também as espécies mais pequeninas, geralmente são aquelas que estão mais abaixo na cadeia alimentar, os bivalves, os mariscos, há algumas algas também, não falando de animais, mas assim os peixinhos mais pequeninos, as sardinhas, os carapaus, as cavalas, geralmente são melhores opções porque estão mais baixo na cadeia alimentar e não precisam de tanto para se alimentarem, enfim, e têm também círculos de vida mais curtos, portanto, reproduzem-se com mais facilidade. Estas são assim algumas dicas que eu posso dar sobre o consumo, mas muito mais haverá a dizer, não falei nem de metade, é um tema muitíssimo complexo, que é uma coisa que uma pessoa não gosta de ouvir quando pergunta que peixe é que eu devo comer, e a resposta é, isso é muito complexo. É, mas depois podemos falar um bocadinho a seguir sobre isto. Acho que a gente conseguiria falar aqui por horas, infelizmente já recebi o sinal que terminamos o tempo. Nicola tem dois projetos incríveis. Fala rapidinho. Sim, eu mencionei eles no começo. Não sei se tem interesse, tem um tempinho, tipo 5 minutos, Olivia. Um minuto. Basicamente, não sei se vocês já sabem o que acontece ao fim de vida às embarcações. As embarcações que nos trazem os produtos e os bens que consumimos. Nessa sala, com certeza, a maioria das coisas chegou aqui de navio. E acho que subestimamos a importância e o valor que a indústria marítima tem hoje em dia. Infelizmente, a indústria marítima é uma das indústrias mais poluentes do planeta, é uma das indústrias menos transparentes do planeta e, sobretudo, o que acontece ao fim de vida das embarcações, depois 20, 25, 30 anos, dependendo do tipo de embarcação, é verdadeiramente inaceitável. Estamos a falar de uma nova forma de colonialismo, um colonialismo tóxico. Por quê? Porque temos esse fluxo de navios velhos que são exportados de uma forma ilegal, contornando a legislação internacional, dos países do norte global, que seja a União Europeia, que seja Japão, que seja Estados Unidos, ou que seja o Canadá, para 3 praias específicas, localizadas no Bangladesh, na Índia e no Paquistão, onde há trabalho de menores de idade, há poluição, e há pessoas que morrem devido a acidentes, incêndios, durante as operações de corte, e há pessoas que morrem por causa de doenças a longo termo, por causa da exposição a substâncias tóxicas como com amianto. Isso, infelizmente, ainda é um problema desconhecido, então agora vocês já sabem um bocadinho sobre isso, podem ir pesquisar. Em inglês se define como shipbreaking, e a nossa ONG é a NGO Shipbreaking Platform, e pronto, o convite de compartilhar com os vossos amigos, com as vossas famílias sobre esse assunto que é importante saber. E depois, a minha segunda ocupação, que é essa cena de um outro setor não sustentável, que é o golfe, a gente tem aí uma lojinha, se vocês querem passar, a gente pode oferecer mais informações. E chegamos ao fim, queria agradecer mais uma vez a todos os nossos convidados. Obrigado a todos e obrigado a vocês por ter ouvido nós com muita paciência. Quem quiser...